Neste grande jornal contamos com a presença em estúdio de Eduardo Paz Ferreira. Professor, é um prazer contar com a sua presença neste grande jornal. Relativamente a este relatório da OCDE, há aqui uma recomendação que tem estado a faltar ao Executivo, esta outra face, digamos. Há muitas coisas que estão a ser pedidas à função pública, mas falta o outro lado, falta o incentivo. Muito boa tarde, antes de mais, é com grande prazer que estou cá, nestes tempos terríveis. Eu não sei porque hoje, quando vinha para cá, lembrei-me de uma velha coisa que é a oração da serenidade do São Francisco de Assis, agora estão na ordem do dia com o Papa Francisco, que é a ideia que há coisas que precisamos de ter a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem para mudar as que podemos mudar e a sabedoria para distinguir as que podemos mudar e as que não podemos mudar. E dá-me a ideia que está a faltar... Podemos aplicar claramente ao conjunto de medidas que por aí andam no ar, mais ou menos anunciadas, mais ou menos veladas, e seguramente essa questão da forma como está a ser tratado o setor público. Há seguramente coisas que é preciso fazer, mas há outras contra as quais talvez possamos estar. E, digamos, talvez um pouco de sabedoria para as distinguir não fosse mau. E falta aqui também está-se a testar demasiado a serenidade dos portugueses com estas medidas todas? Pois não é, dá essa impressão, quer dizer, vamos lá ver. Eu penso sinceramente, há um problema de base, eu não sei de que medidas estamos a falar. O Governo reuniu ontem um Conselho Extraordinário, anunciou que havia um acordo para manter uma taxa sobre os pensionistas, mas não se sabe exatamente bem os termos desta taxa, nem quanto são, nem quanto não é a taxa, se vai ser retroativo ou não, que é uma coisa que seria impensável em qualquer outra altura em que houvesse um mínimo de juízo e respeito pelo direito, mas isso já desapareceu há muito tempo. O direito é só uma coisa que se tornou enfadonha e maçadora, porque impede a adoção de medidas e, portanto, estamos a falar de coisas um pouco difíceis de perceber, mas que têm um efeito geral, que é de criar uma situação em que cada vez mais as pessoas estão numa posição de vulnerabilidade e de medo. E isso começa desde logo pela incerteza associada a essa falta de comunicação? Não há comunicação, não se sabe exatamente o que é decidido. Há uma ideia que tudo pode ser decidido. Por exemplo, em relação à função pública, percebe-se que vão ser despedidas umas largas dezenas de milhares de funcionários, mas que potencialmente todos podem ser despedidos. O que isto cria de instabilidade psicológica, de insegurança, de falta de interesse pelo trabalho e também os reflexos que isso tem, digamos, no agravar da crise económica, é terrível. Mas, sobretudo, digamos, há uma coisa que tem que ser compreendida, julgo eu, neste país e no contexto da Europa em geral, que é que há três dimensões, se quisermos, de cidadania. Há a dimensão cívica, as liberdades, isto que nos permite estarmos aqui a falar, haver uma imprensa pluralista, livre, uma comunicação social pluralista e livre. Há uma dimensão política, votarmos, sermos eleitos e tal. E há uma dimensão económica da cidadania, que é termos um mínimo de estabilidade nos nossos direitos e um mínimo de proteção económica. Ora bem, o conjunto de políticas que a Troika, chamemos-lhe assim, é mais simples chamar a Troika, está a pôr em execução, é um conjunto que se destina justamente a ignorar completamente esta terceira parte dos direitos de cidadania. E assim não conseguimos viver, não nos conseguimos entender. Mas acha que esta falta de comunicação e de certezas resulta de uma estratégia ou é reflexo apenas também de alguma falta de orientação, digamos, do Executivo e da Troika na coordenação destas políticas? Bem, é sempre difícil fazer juízos de intenção, não é? E, portanto, mas a sensação que dá é que neste momento ninguém sabe muito bem o que fazer. Quer dizer, eu hoje estou-me sempre a lembrar de qualquer história, mas lembra-se com certeza quando apareceu a corrente dos supply-siders, aquela célebre ideia que descíamos os impostos e aumentavam as receitas. Enfim, o caso português, como sabemos, não é de supply-side, é de aumentar os impostos e diminuem as receitas. É um pouco o contrário. Mas surgiu a ideia do voodoo economics, portanto, a economia voodoo. Eu tenho um pouco a sensação que estamos outra vez na economia voodoo. Uma coisa de experiência, de palpites, como as coisas dão certo.
e depois na política voodoo, e finalmente no comentário voodoo, porque estamos a comentar aqui coisas no que campo não do sabemos o que é, experimentalismo estamos no experimentalismo e tal, estamos a checar coisas, depois pronto, até aquele, enfim, pitoresco lapso do nosso Ministro da Presidência hoje mostra, digamos, o grau de tensão e o grau de pouca segurança em que vivemos todos, dá-me ideia. Eu acho que isso é o pior possível. E é possível vivermos mais 2 anos com uma coligação que aparenta estar por um fio, passa a expressão? Pois, eu não tenho grande capacidade, eu faço sempre essa ressalva que não tenho grande capacidade de análise política. Agora, o que me parece claro é que há dados de saturação, que não são de resto só na sociedade portuguesa. Ainda ontem em Espanha, digamos, as manifestações foram muito impressionantes. Com um elemento, se quiser, assustador, que é uma das palavras de ordem das pessoas ontem em Espanha era vocês não nos representam, o que significa, digamos, que cada vez menos gente se reconhece no quadro dos partidos existentes. E isso é muito grave, porque é a própria democracia política que começa a estar em questão com isso. E, portanto, digamos, é necessário parar um pouco para pensar. Mas acha que essas vozes estão a chegar a Bruxelas, digamos, neste caso? Bem, Bruxelas é dotada de uma capacidade de não ouvir as vozes dos cidadãos verdadeiramente espantosas. Está insonorizado, é uma excelente expressão a sua, porque, de facto, ainda... hoje está a decorrer a reunião do Eurogrupo, não é? E eu peço desculpa, mas realmente eu gostaria, o governo português ainda não comunicou à população portuguesa quais são as medidas, senão da tal forma genérica de que há mais notícias. Também já ninguém espera que haja outras, não é? Mas vai comunicar a Bruxelas. É uma inversão dos um valores, bocadinho, digamos. não é? Os rumos e tal. Isto está a criar, além de mais, um forte sentimento anti-europeu. O El País 2 viu, com certeza, publica uma sondagem sobre o pensamento dos espanhóis em relação à Europa. E é assustador, porque as respostas contrárias à Europa, manifestando animosidade à Europa, andam entre os 85% e os 95%. E, portanto, o que Bruxelas está a fazer com esse processo de autismo é destruir qualquer hipótese de manutenção e de reforço da integração europeia. Isso, para mim, é doloroso. Mas isso, parte dessa animosidade não resulta dos próprios líderes políticos de cada país, que acabam por usar a Europa como bode expiatório e como responsável pelas medidas impopulares que têm de tomar? Pois, é verdade que Bruxelas muitas vezes queixa-se disso e diz não, são os governos nacionais que nos propuseram e tal. Eu sou incapaz de entrar nesse julgamento, não estou lá, não sei quem é que propôs, quem é que fez. Agora, vejo que Bruxelas tem normalmente uma posição de arrogância. Ainda há pouco ouvi as declarações do porta-voz do célebre comissário Olli Rehn, o tal que o Krugman chamou Reign of Terror, a de explicar que, ok, o governo português está a entrar no bom caminho, parece que sim, que podemos dar-lhe nota positiva. Portanto, digamos, não absolvamos tanto Bruxelas como isto. Bruxelas, aliás, há um problema com Bruxelas, que é o problema da Troika, se quisermos. A Troika, que realmente é apresentada como Troika, como 3 entidades, são realmente 2, entendamos, Fundo Monetário Internacional e União Europeia. O Fundo Monetário Internacional é uma organização internacional da qual nós também fazemos parte. Mas, enfim, ainda somos entre 100 e tal países. Agora, a União Europeia é uma organização supranacional de que nós fazemos parte, em que somos um dos parceiros integrantes a título inteiro, não é? A parte inteira, de 27. E, espantosamente, umas pessoas que são funcionários desta União Europeia vêm a julgar um governo que é um governo do qual realmente eles deviam depender. E o governo português, como outros governos, coloca-se numa situação de achar que isto tudo é muito normal. Eu peço desculpa, mas não é. Eu acho que o governo português tem que pedir contas à Troika e tem que pedir contas a Bruxelas e tem que pedir contas ao Fundo Monetário Internacional sobre o que está a ser feito. Aliás, enfim, como sabemos, agora vai-se concluir a 7ª avaliação da Troika a Portugal. E alguma vez nós avaliamos a Troika? Eu, por acaso, umas coisas que faço na Faculdade de Direito costumo avaliar. E já agora aproveito o tempo de antena para dizer que no próximo dia 20, mais ou menos o dia em que se celebra o 2º aniversário da assinatura do memorando, é na sexta, mas enfim, na sexta não pôde ser, vamos fazer uma conferência non-stop, começa de manhã, acaba à tarde, para avaliar a Troika. Para mostrar que nós também queremos ter uma opinião sobre o que eles dizem. E vamos também publicar um livro chamado Troika, ano 2,
vai sair na mesma altura, desculpa a publicidade, não é? Vocês são um canal sem publicidade, de maneira que eu aproveito. Aproveitamos para lhe dar esse como cenas mas pergunto-lhe institucionais. desde já se terá avaliação positiva a Troika. O que é que lhe parece? Não, mas queria dizer isto. Por exemplo, no livro que vamos publicar, que reúne, chama-se Uma Avaliação de 66 Cidadãos, é muito pluralista. Posso dar alguns nomes: o professor Jacinto Nunes, o professor Silva Lopes, o Dr. Rui Machete, o Dr. João Mota Amaral, o professor José Reis, enfim, há muita gente de esquerda, de direita, de centro, enfim, já não se percebe muito bem quem é que é de esquerda, quem é que é de direita, quem é que é de centro nos tempos que correm, mas, digamos, há muita gente que manifesta um grande... como dizer, uma grande decepção em alguns casos, ou alguma confirmação de certezas a priorísticas noutro, quanto ao desmerecimento total da Troika, e há algumas pessoas, enfim, que são mais tolerantes para com este julgamento. Mas isso é o essencial, essa pluralidade de opiniões, é discutirmos isto sem haver unanimidade. Mas dos fatores em avaliação, aquilo que eventualmente terá maior peso negativo é o resultado que a Europa está a assistir em termos de desemprego. Claramente em termos de desemprego, aliás, ainda há pouco creio que deram esta notícia, ou a previsão da Fitch, que dá a recessão na Europa a subir, o que se vai acabar por repercutir outra vez no pânico nos mercados financeiros. E depois o desemprego, lembra-me sempre uma coisa: hoje estou, digamos, com uma vocação para ir à história. A história é mais ou menos recente, que não é tão antiga, infelizmente. Por exemplo, há uma grande falsificação da história que leva a pensar que os alemães têm um terror da inflação, porque foi a inflação que levou o Hitler ao poder. Nada mais falso. O que levou o Hitler ao poder foi o desemprego. Porque o que é que aconteceu? A certa altura houve, de facto, a hiperinflação na República de Weimar e foi adotada uma reforma monetária que travou efetivamente a inflação, só que lançou as pessoas para o desemprego. E é realmente o desemprego que leva os nazis ao poder. E é o desemprego que vai minar outra vez a Europa se não pusermos travões a fundo. Agora, não se vê sinais disso. Hoje vi uma notícia animadora, sendo que estes animadores, obviamente, devem ser entendidos entre aspas, que Paris e Berlim estavam de acordo com uma espécie de plano Marshall para a juventude, para ajudar o emprego da juventude. Eu acho que precisamos realmente de um plano Marshall, não só para a juventude, mas para a generalidade dos cidadãos europeus, porque, de repente, nós passamos a privilegiar umas categorias em relação a outras e tal. Há uns que não prestam, que são os velhinhos, os reformados e os funcionários públicos. Depois há outros, coitados, que também sofrem muito, mas que são bonzinhos, que são os do setor privado, são os jovens, etc. Eu penso que são todos bons ou maus, depende do trabalho que fazem e tal. Não vejo razões para... Mas no caso dos jovens não há aqui uma preocupação acrescida? Com os Claro, níveis de desemprego claro que sim, que se assiste na Europa? Não podemos estar aqui a condenar uma geração. Os níveis são brutais e estamos a condenar uma geração. Mas, sabe, é quase uma impressão, como é que lhe dizer... Repara o que é o desespero, por exemplo, de um casal de 60 anos que fica desempregado e com a idade da reforma a subir, ou de 50, ou mesmo de 45. Qual é a hipótese de reentrada no mercado que estas pessoas têm? Nenhum. Dirá, bom, já tiveram o seu tempo de emprego, os jovens ainda não têm. Mas depois, dentro desta política que tem sido estimulada, apesar de tudo, os jovens têm a possibilidade de pensar na tal mobilidade tão apreciada, têm uma melhor formação, normalmente, que esta geração mais antiga, que essa verdadeiramente é atingida impiedosamente pela crise. Agora, claro, não há nada pior, e todos nós somos pais, somos avós, somos sobrinhos, somos tios, somos várias coisas, não há nada pior do que pensar que não estamos a dar nada a estes jovens que lhes permita olhar o futuro. Acho que isso seguramente trará um juízo histórico dramático sobre esta geração. E obrigará a pensar porque é que isto foi feito. É que, reparo, a perversidade do argumento é esta. Temos que travar o endividamento para não sobrecarregar as gerações futuras. Em nome disto, pomos em prática uma política de austeridade que está a destruir qualquer hipótese das novas gerações terem uma situação de prosperidade mínima, o que se vai repercutir nas tais gerações futuras que hipocritamente queremos salvar e que estamos a condenar a viver num mundo muito mais pobre, muito mais desigual e muito mais desumano do que foi o mundo onde havia dívida pública. Então, temos aqui condições para uma clivagem e uma guerra, digamos, intergeracional? Justamente, quer dizer,
faz-me impressão porque é que não se acentuam os fatores. Repare, eu não tenho aquela opção do consenso, de que tudo tem que ser consensual, que não deve haver opções que privilegiam determinadas situações ou determinados grupos em relação a outros. Mas, em geral, acho que o que importa é procurar a coesão social. E é procurar que o norte não esteja longe do sul, o interior não esteja longe da periferia, do litoral. O interior da periferia era muito complicado. E também, geracionalmente, é preciso encontrar o ponto de acordo entre as pessoas. Qual é o sacrifício, qual é o trade-off que se faz, qual é o sacrifício que cada uma das gerações está disposta a fazer. Agora, por exemplo, este anátema sobre os reformados. Claro que temos aqueles célebres reformados das pensões milionárias e tal. Agora, as pessoas que têm carreiras contributivas, que trabalharam, que criaram certas expectativas de vida, com que legitimidade é que se faz esta atuação sobre elas? São reflexões que certamente ficam para os nossos telespectadores. Eduardo Paes Ferreira, muito obrigado pela presença neste grande jornal. Foi um prazer.